Olá, professores coordenadores. Espero que todos estejam bem, todos protegidos aí do vírus, do Covid. Peço licença para entrar novamente na TPC de vocês em mais um dia. Meu nome é Karina, sou PCNP de Biologia e Ciências. Estou contando aqui com a presença de mais 2 colegas. Olá, eu sou a Vilma, PCNP de Matemática. Sejam todos muito bem-vindos e uma boa reunião. Olá, prezados professores e gestores, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Roberto, PCNP de Química, e junto com a equipe do Núcleo Pedagógico vamos apresentar essa proposta de trabalho para vocês em ATPC. Bom, então vamos para a pauta. Quais são os objetivos da TPC de hoje? São fazer o feedback da TPC anterior, elencar alguns recursos tecnológicos para a utilização durante as aulas não presenciais, sugerir ou modelizar algumas atividades envolvendo as disciplinas de matemática e ciências da natureza. Para tanto, utilizaremos o seguinte conteúdo: ferramentas tecnológicas, o currículo paulista, uma vez que as habilidades são retiradas de lá, e o documento orientador fornecido pela Secretaria da Educação, que também é o nosso documento norteador para todo esse período. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Roberto, que vai falar um pouquinho em relação ao feedback da TPC passada. Olá, pessoal, bora comigo agora, go! Vamos lá, feedback da primeira reação. Como assim feedback da primeira reação? Vamos analisar o feedback da nossa primeira interação, como que vocês perceberam, como que vocês receberam e como que vocês se manifestaram na avaliação, certo? É um momento que é revertível, porque nós recebemos o feedback e alteramos, né, os ingredientes, as matérias-primas aí de entrada. Tende a ser dinâmica, por enquanto nesse formato de vídeo, de só emissão, né, perde um pouco esse conceito de dinamismo. Nós buscamos todos juntos aqui o equilíbrio, certo? Mas o sentido da transformação educacional direta em direção ao aluno, né? Em direção ao melhor rendimento de nossos estudantes. Vamos lá, go! Mais uma vez. Aqui nós temos a simbologia para representar esse momento de interação que nós estamos trazendo para o contexto da cinética química, do equilíbrio, e chamamos de reação. Qual matéria-prima nós precisamos? Ou quais matérias-primas, quais reagentes nesse momento, né? Quais ingredientes, quais componentes. Então, simbolizando a química aqui, certo? O professor Roberto, nesse momento, nesse espaço de interação do momento da TPC em Ciências da Natureza, esse aquário como um ecossistema representando aí os profissionais da biologia e os símbolos da matemática, né? As 4 operações básicas aí representando a professora Vilma, a Karina e o Roberto aqui. Então, hoje nós temos estes reagentes que estão tentando provocar uma reação que seja mais direta no sentido da aprendizagem de nossos alunos. E como atores principais, o mais importante nesse processo é toda a equipe docente aí na unidade escolar, aí na sua casa, onde quer que você esteja, junto com esse novo produto, que é, na verdade, um subproduto que deriva da pandemia, né? Esse formato de teletrabalho, e com o objetivo de gerar aprendizagem para os nossos alunos, que eles aprendam com qualidade e no tempo certo, independente de pandemia, de teletrabalho, isso sempre, ok? Então, continuando, como que vocês nos avaliaram, né? Com relação aos acessos, a natureza online do acesso, são 581 respondentes, entre gestores e professores, que responderam no período de 6 até 12 de maio. Aqui abaixo nós temos as datas, né? Ó, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11 e até dia 12 foram os respondentes. O maior número de respondentes foi no dia 7, certo? Então aqui é só para dar para vocês uma noção da expansão, da dispersão, né? Desse formato de vídeo que chega até a pessoa e que a pessoa acessa em que momento. Então aqui é para mostrar para vocês e para os gestores a dispersão da interação. Ainda sobre o feedback, a avaliação. 166 de vocês nos avaliaram como ótimo, ou seja, esse momento, esse produto como ótimo, 363 como bom, 49 precisamos de melhorar, 2 estamos ruins e nada a declarar 1. Vamos mergulhar neste precisa melhorar e no ruim.
Na avaliação precisa melhorar, foram apontados o que nós condensamos aqui, ó, a nossa apresentação, a nossa face. Né? Então hoje nós estamos resolvendo esse problema. Vocês estão nos vendo aí no cantinho inferior direito da tela do seu dispositivo, no vértice, certo? Inferior direito. 12 solicitaram isso, colocaram isso como um ponto a ser melhorado. Sobre treinamentos em tecnologias, mas com aplicação pedagógica. Não só simplesmente apresentar o nome de uma ferramenta e falar, usem isto. Treinar de fato, 8 pessoas. 4 pessoas acharam cansativo, monótono, repetitivo. 4 nos acharam confusos. Ou esse momento, né, esse produto que chegou até vocês, ele foi confuso. Solicitaram para nós sermos mais objetivos e mais assertivos. Muita informação, um profissional declarou. 3 pediram para pontuar por disciplina. Por exemplo, um foi de biologia, o outro de física, e o outro colocou a palavra pontuar por disciplina. Atividades passo a passo de matemática foram solicitadas por um. Falha no questionário, realmente teve uma falha. Uma pessoa apontou isto. Fomos muito rápido, por exemplo, eu tenho essa característica de falar muito rápido, opa, é um alerta para mim agora. Então, no lugar de usar um catalisador, eu vou usar um inibidor da minha fala. 2 pessoas apontaram isso. Excesso de reuniões online. Uma pessoa apontou que toda essa dinâmica de ATPC, essa necessidade de estar conectado, atrapalha a preparação das aulas. Ter interação. Esse requisito, essa solicitação está na pauta, né? Na verdade, o objetivo é este, que seja um momento de interação, mas por enquanto a gente não consegue atender, mas está registrado. Nada a declarar, 11 pessoas, ou seja, 49 pessoas nos disseram, vocês precisam de melhorar. Obrigado pela participação, pelas críticas, certo? Ainda, na avaliação como ruim, 2 pessoas apontaram. Muito repetitivo, uma pessoa que coincidiu com as outras 3 que apontaram a mesma coisa em precisa melhorar. E essa última eu não entendi muito, porque ela classificou como ruim, porém ela colocou, por enquanto, para mim nada precisa ser melhorado, pois todos estamos nos adaptando, ou seja, aprendendo juntos. Mas ela classificou como ruim. Agradeço, em nome de toda a equipe, essa análise de vocês, porque ela nos ajuda a retroalimentar e a reprocessar o nosso trabalho. Agora eu passo a palavra para a professora Karina. Até mais. Bom, analisando a avaliação de vocês, todas as sugestões, as observações, nós achamos que seria importante neste momento falarmos um pouquinho a respeito de algumas ferramentas para atingir o maior número de alunos possível. Nós temos conhecimento que muitos alunos não têm acesso à internet, não têm um computador, não têm mesmo um celular em casa, um smartphone para ter todas essas interações. Então, pensando nisso, a Secretaria da Educação disponibilizou o canal da Cultura para serem assistidas essas aulas. Então, o canal 2.2 para os anos finais de ensino médio e o 2.3 para os anos iniciais. Então, os alunos assistem essas aulas e podem realizar as atividades que vocês enviarem. Além disso, foram também enviados às escolas materiais impressos, né? Esses materiais, o Aprender Sempre, também foi enviada a AP, que serão entregues a esses alunos. Na verdade, a todos os alunos em geral, né? Mas, como estamos enfatizando esses alunos que não têm acesso à internet e às ferramentas, então por isso que eu citei. Algumas escolas já se organizaram em relação à entrega desses materiais, outras escolas estão se organizando, algumas ainda estão no processo de reagendamento com os responsáveis, porque eles não conseguiram na data certa. Então, estamos dessa maneira. Obviamente, todas estão respeitando as diretrizes e as recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Secretaria da Saúde, que é manter o afastamento, a distância, o uso das máscaras e o uso do álcool em gel também. Se mesmo assim nós não conseguirmos atingir esses alunos, teremos que pensar no retorno, né? Como será esse retorno?
Esse retorno terá que ser de um acolhimento diferenciado, né? O olhar tem que ser um olhar mais sensível em relação a todas essas dificuldades. Para quê? Para que nós consigamos fazer a revisão, conseguimos trabalhar as habilidades que eles não conseguiram acompanhar ou não conseguiram alcançar durante esse tempo de afastamento, para eles não ficarem com uma fragilidade tão grande. Então, precisamos pensar nisso quando retornarmos às aulas presenciais. Mas, pensando no que falamos em relação às ferramentas para atingir o maior número de alunos possíveis e os alunos que têm acesso e acessibilidade a essas ferramentas, vamos começar a listar algumas delas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, temos o Google Classroom. O Google Classroom é um aplicativo que está sendo muito utilizado ultimamente. Ele é um aplicativo gratuito para os professores e alunos. Ele conta com um vínculo com o centro de mídias, porém ele não é obrigatório. O uso desse aplicativo não é obrigatório. A escola pode tomar a liberdade de utilizar a melhor ferramenta que achar necessária para esse momento de contato com os alunos. Mas é uma ferramenta muito utilizada ultimamente. Muitos professores estão gostando. Tem a vantagem de você conseguir montar salas, né? Então, vamos supor que eu tenho 3 salas, primeiro A, segundo A, terceiro A. Eu consigo montar três grupos distintos lá para o primeiro A, para o segundo A, para o terceiro A. Consigo compartilhar documentos. Então, é uma ferramenta bem bacana para ser utilizada nesse momento. A segunda ferramenta é o ClassDojo. Esse ClassDojo, ele é muito parecido com o Google Classroom, com a diferença de que eu tenho selos. Como assim selos? São selos que eu posso avaliar o aluno de alguma forma. Então, por exemplo, o aluno faz atividade e essa atividade está satisfatória. Você poder colocar o selo muito bom ou não está tão boa. Algumas partes precisam ser revisadas. Precisa melhorar. Então, são selos que dá para você incentivar um aluno, né? O próximo aplicativo é o Clip Escola. O Clip Escola, assim como o Google Tarefas, são utilizados mais para organização. Na verdade, o Clip Escola é utilizado para organização, né, e comunicação com os pais e alunos, e o Google Tarefas para a organização das suas aulas em si, que pode ser sincronizadas com os e-mails. Bom, então aqui agora temos o famoso WhatsApp. Todos nós conhecemos, né? Mas trouxemos aqui o WhatsApp Business, que é um pouquinho diferente. Então, assim como o WhatsApp que nós costumamos mexer no nosso dia a dia, acessar no nosso dia a dia, ele também forma grupos. Então, é uma maneira muito bacana de comunicação para os alunos. A diferença do WhatsApp Business é porque você não precisa usar o seu número pessoal. Às vezes nós não queremos utilizar nosso número pessoal ou passar esse número, informar esse número pessoal para os alunos. Então podemos utilizar, por exemplo, o número da própria escola para montar esses grupos ou para fornecer para os alunos. Temos também o Office Lins. Esse Office Lins nada mais é do que como se fosse um scanner, né? É um aplicativo que você instala no celular. Então, você abre o aplicativo e você digitaliza qualquer documento, fotos, qualquer coisa. Então, seria bacana, por exemplo, para enviar uma atividade. O aluno realizou uma atividade. Ele vai lá e envia através desse aplicativo. Então, ele captura através do aplicativo e envia, por exemplo, através do WhatsApp Business ou o WhatsApp normal. Então, é um aplicativo bem bacana para ser utilizado. Temos também o Microsoft Teams. Esse também é muito falado, ele é famoso. Ultimamente, eles
tem utilizado muito, tanto para reuniões na própria Secretaria da Educação, quanto entre nós mesmos. Muitas escolas estão utilizando essa ferramenta. E como vocês já sabem, consigo montar grupos, consigo dividir, compartilhar documentos, compartilhar telas, compartilhar apresentações. Então, eu consigo que a pessoa veja a apresentação que eu estou fazendo e tudo mais. Então, esse é um aplicativo muito bom, por exemplo, para lives, para você falar ao vivo ali com o aluno, uma reunião, por exemplo, né? E temos ainda os documentos Google. Os documentos Google, eles têm licença do Office 365, então ele é gratuito para nós professores. Para você conseguir o acesso ao Office 365, você precisa do seu e-mail institucional. Então, esse e-mail institucional, para quem não sabe, você consegue pegar na sede, na Secretaria Escolar Digital. No canto direito da tela tem o seu nome e logo em seguida tem os seus dois e-mails institucionais. Da Microsoft é o que você vai usar. O que você pode fazer com essa ferramenta? Você pode criar diversos documentos, né? De criar diversos documentos de textos, entre outros. E essa criação pode ser colaborativa. Então, outras pessoas podem outras pessoas podem participar da elaboração deste documento. Temos também o Hangout. O Hangout é muito parecido com o Microsoft Teams. A diferença é a quantidade de usuários que eu pode estar ao mesmo tempo online. Então, o Hangout suporta menos quantidade de gente. O Teams suporta por volta de 250 pessoas, o Hangout menos do que isso. O Kahoot. O Kahoot é uma ferramenta muito bacana, porque ela pode ser utilizada de uma maneira interativa e divertida para os alunos. Ele é um aplicativo que você pode instalar no celular e você pode fazer as atividades em formas de games, em formas de jogos. Então, você bola as atividades e os alunos respondem isso em forma de jogos, em forma de quiz, por exemplo, né? Então, eles são bem antenados em relação a esses tipos de aplicativos e esses tipos de interação. Eles gostam bastante de quiz e essas coisas do gênero. Então, seria uma forma legal de talvez chamar a atenção dos alunos. O Microsoft Whiteboard é exatamente o que ele fala. Ele é um quadro, né? Ele é como se fosse uma lousa que você vai lá e consegue escrever tudo. Eu poderia utilizá-lo, por exemplo, quando eu estiver utilizando o Teams, o Microsoft Teams. Então, eu posso projetar o Microsoft Whiteboard e escrever ali, dar aula normal, como se eu estivesse escrevendo num quadro mesmo. E o OCam. O OCam é o que a gente está usando exatamente agora para produzir esse vídeo. Ele é um aplicativo muito fácil de ser utilizado, tem poucos botões e sai bem satisfatório os vídeos. Então, caso você precise falar ou enviar vídeos para os alunos em relação a videoaulas, por exemplo, o OCam é uma ótima alternativa, que ele é fácil o uso, ele não é pesado, é fácil manusear e os vídeos ficam prontos rapidamente. Bom, então continuando aqui, tem o Canva, que as pessoas falam. Então, essa ferramenta é muito bacana porque ela pode ser utilizada como tem muitos alunos que são visuais, essa ferramenta pode ser utilizada para isso. Você pode fazer diversas apresentações, diversos posts, diversas maneiras atrativas de o aluno se interessar por aquela matéria, por aquele assunto em si. Então, o Canva é uma ótima opção para trabalhar mais com o visual, para chamar a atenção dos alunos. E também tem o Google Forms. O Google Forms, inclusive, foi o formulário Google, foi o que eu utilizei para fazer depois da minha apresentação.
que vocês verão mais para frente. Ele é muito interessante porque você pode realizar diversas atividades através dele, pode fazer inclusive avaliações, podem ser atividades escritas, dissertativas, ou também pode ser atividades de múltipla escolha. Então tudo vai depender de o que você quer elaborar para o aluno. É uma maneira muito bacana, ele é simples também de elaborar, e é uma das alternativas no momento que estamos utilizando, inclusive, para fazer, por exemplo, as avaliações com vocês, para pedir esse feedback. Bom, agora vamos falar um pouquinho de alguns canais, né? Canais de YouTube que poderiam ser utilizados nesse momento, que seriam bacanas. São sugestões apenas, tá, gente? Bom, tem o canal Futura do YouTube, que esse canal Futura tem diversas aulas, diversos assuntos importantes e bacanas para ser trabalhados com os alunos, só que ele infelizmente não tem ensino médio, então ele só tem ensino fundamental. Mas é uma maneira muito legal de explorar os assuntos. Tem também o Study. O Study, na verdade, ele é bem legal porque tem várias videoaulas. E elas são gratuitas. Até um certo limite, elas são gratuitas. Então, você consegue assistir todas as aulas que são necessárias. E são bem interativas. Eles falam bastante a linguagem do aluno. A maneira que eles se colocam também é bem próxima ao aluno. Então, é muito mais fácil para eles entenderem, por exemplo, algumas habilidades que vocês querem trabalhar com eles, alguns assuntos. O Descomplica também, que é a mesma premissa do Study, que também é o mesmo canal com várias videoaulas. E por fim, o Centro de Mídias, que todos nós conhecemos, né? Tem um canal no YouTube. Esse canal que tem no YouTube, como vocês podem ver, o rosinha com azulzinho é dos anos iniciais e o azulzinho com o verdinho é dos anos finais e ensino médio. Então tem um canal no YouTube que vocês conseguem acessar do Centro de Mídias e lá vocês podem rever todas as aulas, ou para quem não conseguiu assistir as aulas na hora, vocês conseguem assistir as aulas ali. Lá estão todas as aulas que foram ministradas no Centro de Mídias. Bom, então aqui vamos falar um pouquinho a respeito das redes sociais. Temos aqui então o Instagram, que é bastante utilizado tanto no meio com os alunos quanto os professores. Muitas pessoas já utilizam. Você pode postar vídeos, podcasts, pode postar posters, pode postar diversos materiais nesse canal. Tem o Facebook também já é muito utilizado pelas escolas, já vi que tem diversas escolas utilizando como meio de comunicação e também como meio de enviar as atividades para os alunos, então penso que esse aplicativo já está ok. E tem um aplicativo chamado TikTok, que muitos alunos utilizam para fazer vídeos engraçados e postar na internet. Então, eles já são muitos alunos, não todos, mas são bem familiarizados com esse programa. E ele é bom porque ele é muito fácil da edição. A edição do vídeo é muito fácil. Então, essas foram as 3 redes sociais que nós sugerimos aqui para vocês. Vamos então a alguns exemplos de atividades. Olá, estou aqui novamente falando sobre as atividades de matemática propostas para hoje. Inicialmente, vou começar fazendo algumas considerações sobre o ensino da matemática. A matemática não reside apenas no trabalho com os números e as operações, ela vai além. Devemos considerar toda a amplitude que essa área do conhecimento pode oferecer à formação do indivíduo. Considerando a importância do ensino da matemática na esfera escolar, devemos ter em mente que, segundo a BNCC, o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea,
seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. Então, não queremos formar uma pessoa que apenas saiba, mas que com seus conhecimentos possa estabelecer relações com o mundo que o cerca, né? O mundo ao seu redor, e fazer intervenções necessárias, modificações no seu ambiente, de modo que seja consciente e eficiente, né? Então, mediante esse contexto social do qual a matemática está inserida, de que a educação hoje está fundamentada em habilidades e competências, preparamos uma atividade do 7º ano e relembrando que a habilidade a ser desenvolvida neste momento, neste exemplo de atividade, foi retirada do documento orientador proposto pela SEDUC. Então, habilidade proposta. Resolver e elaborar situações-problema com números naturais envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum por meio de estratégias diversas, sem aplicação de algoritmos. O descritor é múltiplos e divisores de um número natural. Então, nós selecionamos uma reportagem de um médico, tá, que fala sobre a importância do uso das máscaras frente à pandemia do coronavírus. Então, eu introduzi um texto, tá? E esse texto poderá ser usado para as duas atividades propostas. Então, tem lá. O médico emergencista Daniel Tales de Oliveira alerta para a importância do uso das máscaras para a prevenção contra o novo Covid-19. O médico explica que é essencial a utilização das máscaras de proteção durante essa pandemia. Sabemos que haverá pessoas com coronavírus desde assintomáticos, ou seja, sem sintoma nenhum, assim como pessoas com sintomas leves de gripe e também pessoas com casos graves, necessitando de leito de UTI até intubação, destaca. Conforme o emergencista, um estudo mostrou a probabilidade da transmissão entre as pessoas que estão com coronavírus e assintomáticos, as pessoas que ainda não contraíram a doença. Se essa pessoa que tiver com coronavírus e sem sintomas entrar em contato com você, que está sem a doença e usando a máscara, a chance de você contraí-la é de 70%. Explica. Se a pessoa está com coronavírus e assintomático, estiver utilizando a máscara e entrar em contato com uma pessoa saudável e que não está utilizando máscaras, a chance de contaminação é 5%. Agora, se a pessoa com coronavírus e assintomática estiver de máscara e a pessoa saudável também, a chance de contrair a doença cai para 1,5%. Ou seja, é importantíssimo o uso da máscara nesse momento. Cuide-se e cuide de quem você ama. Aconselho o médico. A fonte é um jornal do Sudoeste de 12/5 de 2020. Então vamos à atividade. Eu coloquei o texto, então, para contextualizar com essa atividade. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento para a confecção de máscaras, a serem utilizadas durante a pandemia do coronavírus. Após realizarem os cortes necessários, verificou-se que 2 peças restantes tinham as seguintes medidas: 156 centímetros e 234 centímetros. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Como ele poderá resolver essa situação? Então, vamos à resolução. Primeiro passo, analisar as informações do texto dado. Segundo passo, verificar se há um problema de MMC ou MDC. MMC se denota tempo ou algum período, MDC, frases como máximo possível, mínimo possível, se o texto quer dizer algo parecido. Então, trata-se de um problema de máximo divisor comum,
pois pede-se para que se cortasse o pano em partes de maior comprimento possível. Então, aí decompondo os números dados em fatores primos, né? Aí chegou-se o quê? A conclusão que o MDC é 78. E a segunda atividade é a habilidade em ler, interpretar e resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. O descritor, fração e seus significados como parte de inteiros, resultado da divisão da razão, porcentagem, razão entre as partes de um todo, probabilidade. E operador. Então, a gente vai pegar aquele texto novamente, tá? E podemos solicitar aos alunos que, para que escrevam, né, após lerem o texto, escrevam todos os números apresentados em forma de porcentagem e os précios em forma de fração decimal. E o item B, escreva os números que estão em porcentagem no texto e expresse-os em números decimais. Então, gente, como vocês perceberam, são atividades do cotidiano, né, dos alunos, da realidade que estamos vivendo, e são bem simples. O importante é estar contextualizando as atividades, tá? Muito obrigada. Agora vamos fazer a modelização da atividade para a biologia. Na semana passada, nós selecionamos ciências sexto ano para fazer essa modelização. Por que estamos selecionando hoje biologia? Nós estamos alternando. Então, semana passada foi ciências e hoje vai ser biologia. Por quê? Se fôssemos utilizar todas as disciplinas em todas as séries ou anos, em todos os vídeos, ficaria muito cansativo e muito extenso o vídeo. Então, nós selecionamos apenas biologia para hoje e na semana passada ciências. Então, vamos lá. Selecionamos a primeira série do ensino médio para ser trabalhada. A habilidade foi descrever as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos que participam de cadeias e teias alimentares. Essas habilidades foram enviadas pela Secretaria de Educação, como dito lá na TPC anterior. E lembrando de uma coisa, professores, todas essas atividades, todas essas modalizações que nós estamos fazendo são sugestões apenas de como fazer alguma atividade com a habilidade enviada pela secretaria. Então, essas atividades podem ser todas adequadas, podem ser modificadas de acordo com a sua necessidade e a sua realidade que você está vivendo aí, ok? Bom, para montar essa atividade, eu segui os mesmos passos da atividade do sexto ano, aqueles 3 momentos. Então, primeiro momento, a sensibilização e contextualização da temática. O segundo momento, o trabalho da habilidade propriamente dita. E um terceiro momento, a sistematização de todo o processo da aprendizagem, ok? Então, primeiramente aqui, os alunos vão diferenciar os fatores bióticos dos fatores abióticos. Para isso, eles vão observar as figuras que vocês estão observando aí na tela e responder algumas perguntas em relação a isso. Então, classifique as figuras em fatores bióticos ou abióticos. Como chegou a essa conclusão? Pesquise a definição de fatores bióticos e abióticos. Diferencie-os abaixo, citando a fonte de pesquisa utilizada, site ou livro. Essa questão eu achei interessante colocar a fonte de pesquisa utilizada, porque serve como se fosse um termômetro para nós professores percebermos qual é a fonte de pesquisa dos nossos alunos. Então, o site é confiável? O site que eles estão fazendo essas pesquisas e obtendo essas informações é confiável? É passível de utilização? Podemos utilizar? Então, através dessa questão, da resposta desses alunos, podemos dar um feedback mais futuramente para orientá-los em relação a esses sites. Na C, liste 5 fatores bióticos e 5 fatores abióticos do seu dia a dia.
Nessa questão, então, eu estou trazendo a temática ao dia a dia dele, a vida do aluno. Para quê? Para que ele encontre um significado para aquilo, para que ele veja que aquilo faz parte do dia a dia dele. Não é simplesmente uma temática que a professora de biologia está colocando ali para ele aprender. E depois, defina o conceito de ecossistema, relacione os fatores bióticos e abióticos, descrevendo a importância para o equilíbrio ambiental. Aqui ele vai ter que relacionar muitos outros conhecimentos que ele vai adquirindo ao longo da atividade. E por último, para sintetizar e concluir essa primeira parte da atividade, assistir o vídeo nesse link que vocês podem ver e fazer uma breve síntese de todos os pontos que forem importantes a serem considerados. Para a segunda parte da atividade, os alunos também vão utilizar a observação das figuras, essa figura como você pode ver. Essa figura, como todos nós já sabemos, né, do que se trata, mas alguns alunos ainda pode ser que não saiba, pense que apenas flechinhas e alguns seres vivos. Mas então vamos lá às perguntas. Através da observação da figura, os alunos respondem: o que a figura representa? Você já viu esse tipo de interação entre os seres vivos na natureza? Dê exemplos. Pesquise a definição de cadeias e teias alimentares e descreva a diferença entre elas. E por último, quais são os níveis tróficos de uma cadeia alimentar? Classifique os organismos da figura quanto ao seu nível trófico. Percebam que a cada questão, cada etapa que vai se passando da atividade, o nível de dificuldade vai aumentando um pouco, ok? Eles vão utilizando mais e mais conhecimento, eles vão ter que interligar os conhecimentos adquiridos. Para a próxima atividade, ainda em relação à interpretação de figuras e imagens, eles observam essa postagem. Então, a postagem a reportagem é da BBC e ela fala: os novos animais, símbolo da ameaça de extinção, segundo cientistas. Então, através da observação dessa imagem, eles vão responder qual é a consequência da extinção de espécies da fauna ou flora para o ecossistema. Nós professores, sabemos que isso acaba agravando muito e impacta de forma muito grande o meio ambiente e tudo, o ecossistema. Mas será que eles sabem? Então, eles vão ter que fazer o quê? Vão ter que fazer uma pesquisa ou eles vão ter que buscar, de alguma forma, maneiras de eles conseguirem interligarem e juntarem todos esses conhecimentos para conseguirem responder, então, essa questão. A próxima atividade também é em relação à observação da imagem. Então, observe os recortes da reportagem ou das reportagens e responda. A primeira reportagem é: novo estudo consta o desaparecimento das abelhas no mundo. E a outra: por que o desaparecimento das abelhas seria uma catástrofe? E o que você pode fazer para evitar isso? Essas reportagens estiveram muito tempo em destaque, né, sobre as abelhas. Provavelmente muitos deles já viram e talvez até saibam responder. Então, através da observação dessas imagens e esses posts, eles vão responder as perguntas: qual é a função das abelhas no ecossistema? Por que a sua existência é tão importante para o equilíbrio ambiental? E na cadeia alimentar? Então, eles vão ler a reportagem do link abaixo e fazer as considerações relacionando a diminuição da quantidade de abelhas e a consequência que isso pode gerar para toda a nossa vida. Então, aí está o link da reportagem da BBC. Eles vão acessar esse link e então responder essa pergunta, a letra C. Penúltimo, a letra D, eles respondem: das 141 espécies de plantas cultivadas no Brasil para uso na alimentação humana, produção animal, biodiesel e fibras, aproximadamente 60% dependem em certo grau de polinização animal. Esse valor corresponde a quantas espécies de plantas cultivadas? Esse valor é significativo para impactar na economia? Então, veja bem, nós estamos utilizando uma habilidade que é específica da biologia
para então inserir e tentar trabalhar um pouco de uma habilidade de matemática, né? Então aí entra uma habilidade de matemática, secundariamente a principal, que é da biologia, ajudando assim, de alguma forma, auxiliando ou melhorando de alguma forma todos aqueles problemas, ou auxiliando aqueles problemas com a matemática de fragilidades, né? E por último, na letra E, os alunos então vão assistir um vídeo e fazer uma síntese. E nessa síntese eles vão ter que colocar alguns pontos principais, como por exemplo a definição de cadeias e teias alimentares, explicação dos níveis tróficos, o que é o nicho ecológico e outros assuntos que são abordados no vídeo que eles acharem mais pertinentes. Então, gente, essa foi a atividade que eu propus, que eu elaborei. Como eu disse, pode ser adaptada de acordo com a realidade que vocês estão vivendo aí na escola ou em suas casas, né? Mas essa foi a atividade. Agora, depois que eu realizei toda essa atividade, eu fiz um exemplo do formulário Google. Esse exemplo de formulário Google é para o aluno, tá? Então, vocês podem acessar nesse link aí, em azul. E aí está exatamente o exemplo de como eu montei essa atividade. Se eu fosse enviar para um aluno, ficaria desta forma, exatamente desta forma. Os alunos responderiam e viriam, e essa resposta viria até a mim. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Então, muito obrigada. Olá, pessoal. Agora eu novamente com vocês, dentro do contexto da química, né? Fazendo aí uma interface com a matemática o tempo todo, ok? Então vamos lá. Lembrando que o nosso referencial aqui, ó, o tempo está passando, certo? Estou abrindo aqui para fazer a abordagem da disciplina de Química ou Ciências Químicas na interface da matemática. Então vamos ver o que vem pela frente. Nessa semana a novidade foi que saiu o calendário, né, o cronograma do Centro de Mídias de São Paulo no sábado. E aí a gente compartilhou com a maioria das pessoas que a gente conseguiu. Então, nós tivemos aí a primeira série do ensino médio, a segunda série do ensino médio, a terceira série do ensino médio, com as videoaulas de química no Centro de Mídias, ok? Então, foi baseado neste produto, nessas produções que nós estamos interagindo com vocês, porque isso facilita o trabalho do professor, porque o maior nível de acesso é através da televisão e do aplicativo. Nós estamos com problema, sim, de pessoas que não têm acesso ao canal digital, estamos com problema, sim, de pessoas que não têm acesso, no caso de estudantes, né, aos aplicativos. E talvez até tenhamos professores também que não tenham acesso, certo? Então é importante que a gente não ignore isso, pelo menos nós aqui, profissionais da Diretoria de Ensino Taboão da Serra, Núcleo Pedagógico. Então, teve aula, videoaula da primeira série do ensino médio, teve aula da segunda série do ensino médio, e teve aula da terceira série do ensino médio, que é o nosso eixo hoje, principalmente. Não somente, mas principalmente. Tenho que lembrar aqui os referenciais que nós utilizamos para preparar. Além destes, também temos os livros didáticos, né? Nós apresentamos isso na aula anterior, ou na interação anterior, no vídeo anterior. Também, esses referenciais, por exemplo, no Almir Pereira Bahia, a escola que eu trabalho, que eu leciono, eu utilizo esse livro da autora Marta Reis aí, ok? A plataforma Currículo Mais também pode ser utilizada. O GPEC está sendo utilizado aqui hoje para fazer uma contribuição, um enxerto curricular. O Centro de Mídias nem se fala, ele é o principal eixo nesse momento de pandemia. E a Univesp, no caso, para os anos iniciais, mas ali você pode capturar muitas aulas também de interesse para o ensino médio até para o mundo acadêmico. A primeira série dessa semana, a videoaula, ela trabalhou o currículo vigente. É só você pegar o recorte que eles trabalharam essa temática. Então eu trouxe aqui para vocês do próprio currículo que foi ali revisado em 2011, o capa preta, né? Os conteúdos e as habilidades trabalhadas nessa semana. Então tem um recorte aqui, não foram todos os conteúdos, ok? Mas foram aqui, pelo menos essa habilidade, a primeira e a segunda habilidade. Então vamos ver como que foi isso. Então eu estou falando de Centro de Mídias da videoaula desta semana. Transformações químicas e físicas foi o eixo de conteúdo, né? Identificar, reconhecer e diferenciar evidências de transformações químicas e físicas
abordagem contextualizada com o cotidiano do aluno. A professora ou as professoras tentaram levar esse tipo de contexto para a abordagem delas na videoaula. E aí a nossa sugestão é o seguinte: aproveitar as aulas das 3 séries e até de outras disciplinas, anos e séries que estão sendo disponibilizadas no Centro de Mídias. Como assim? Por exemplo, eu orientei meus alunos a semana passada a assistirem todas as aulas de Química, porque eu vou usar recortes de currículo, recortes de abordagem apresentado na primeira série, apresentado na segunda série. Como eu trabalho com a terceira série, eu vou usar esse recorte. Talvez não seja possível você navegar da primeira para a segunda, da segunda para a primeira e assim por diante, né, nessa relação. Você que vai decidir, o professor, o especialista que vai decidir que recortes que ele vai utilizar. Eu estou aproveitando um pouco isto, porque eu coloco toda a conectividade do aluno na TV e ou no aplicativo, certo? Para assistir às aulas dos professores lá. Então eu peguei trechos da primeira série e linkei aí com os trechos da terceira série de ensino médio. Então nesse momento eu estou compartilhando com vocês um recorte de aula que teve essa semana para a primeira série no Centro de Mídias e estou sugerindo, peçam para que os alunos acessem as aulas que têm conexão curricular, que têm conexão pedagógica, que têm conexão didática. Eu identifiquei isso e estou fazendo isso. E aí eu vou cobrar os alunos, né, na forma de atividades. Olha, no contexto da terceira série do ensino médio, com relação à cinética, com relação a uma equação química, o que foi trabalhado na primeira série do ensino médio, o que você pode aproveitar? Ou eu pego os próprios recortes de conteúdo apresentados na primeira série do ensino médio, estou falando da videoaula do Centro de Mídias, e levo para as atividades da terceira série do ensino médio. Então aqui fica uma sugestão, ok? Então olha só, por exemplo, esses recortes todos eu consigo trabalhar com meus alunos da terceira série, por exemplo, eles transformarem em equação. Aqui já tenho uma equação de um fenômeno químico, né? E aqui eu tenho um fenômeno físico, então eu posso aproveitar isso no contexto. Mas preste atenção nas próximas abordagens dessa tela, né? Ó, aproveitando ao máximo a TV e o aplicativo. Quem fica de fora? Quem não tem acesso à TV, quem não tem acesso ao aplicativo. Eu acredito que a gente tende ao máximo de atendimento, ok? E quem não tem acesso? Quem não tem acesso, nós sugerimos a questão da impressão, do material impresso. Então é importante o gestor, a equipe gestora da escola, junto com a equipe da secretaria, mapear quais alunos não têm acesso. E aí imprime-se uma quantidade e encaminha de alguma forma. É um problema, é um desafio de todas as escolas. Nós não temos respostas, mas as respostas são essas. Mergulhar, mapear e tentar enviar. Eles vêm retirar obedecendo as normas de segurança, né, de prevenção com relação ao Covid, ou algum transporte leva? Não sabemos responder isso, ok? É um desafio para as escolas. É possível disponibilizar o material impresso? Se for possível, o professor disponibiliza no meio virtual para gestão. Ou o professor disponibiliza num canal que a gestão acessa, e aí a gestão é que vai resolver essa questão de disponibilizar para os alunos, certo? A gestão disponibiliza para os estudantes e responsáveis, sempre no caráter de interrogação, porque nós não temos solução, né? São sugestões. Aqui vem a abordagem dessa semana para a segunda série do ensino médio, que não fugiu ao currículo vigente, o capa preta, o famoso capa preta, e que fez um recorte de conteúdos e habilidades pensando no primeiro bimestre. Então eles abordaram o tema água, propriedades, importância, disponibilidade e tratamento. Eles deram, na minha análise, um foco para os processos de tratamento, né? As fases de tratamento da água. Então, na TV foi apresentada a seguinte habilidade: aplicar o conceito de separação de misturas, de solubilidade e de transformação química para compreender os processos envolvidos no tratamento da água para consumo humano. A questão de como que a água se torna potável. E teve até algumas aulas de ciências que também trabalham o mesmo tema do filtro. O filtro de barro, de areia, de pedra, certo? Sugestão: aproveitar as aulas das 3 séries e até de outras disciplinas, anos e séries, para fazer uma integração. No caso aqui para nós de Química ou do pessoal do ensino médio, primeira série, aproveitando as videoaulas da segunda série e da terceira série. Obviamente que deve ter uma análise do professor para ver se há coerência. Porque se o aluno perde a aula ao vivo, ela fica gravada.
Se o aluno não tem internet, aí complicou, ok? Complicou porque como que ele vai acessar a aula ao vivo se ele não tem conectividade, se ele não tem smartphone? Então, talvez o recurso de disponibilizar a impressão será necessário, né? Ou na retomada, quando voltarmos para o presencial, um processo de mapeamento e recuperação, identificação dos alunos que não tiveram de fato acesso. Ainda abordando esta semana o Centro de Mídias, né, TV e aplicativo, terceira série de ensino médio, que é um dos objetos dessa orientação nesse momento. Então, reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo um estado chamado de equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem. Existem ao mesmo tempo naquela dimensão da reação. Ok? Em investigar causas, aqui ela pegou uma carona na competência geral da BNCC, né? Chamada por alguns autores de competência da curiosidade. Investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Ainda, expressar-se e partilhar informações, sentimentos, ideias, experiências e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Talvez aqui nessa competência, nessa habilidade socioemocional, ela está inferindo esse momento de pandemia e de afastamento social à colaboratividade do ambiente virtual, certo? A colaboratividade dos estudos, dos processos, né? Então ela abriu a aula para a terceira série de ensino médio apresentando essas habilidades a serem desenvolvidas naquela aula. E aí eu trago agora aqui para vocês algumas respostas de abordagem. Por exemplo, eu tenho na frente de vocês aqui um objeto digital de aprendizagem, uma ampulheta, e eu estou tentando representar aqui a relação, a transformação, a reação de reagentes sendo convertidos em produtos. Você pode usar isso como objeto de aprendizagem para uma explicação. É um recurso didático, né? Eu inverti e estou chamando de reagente o lado ali que está sendo convertido em produto do lado direito, ok? Então já fica aqui uma dica, né? Um recurso que não foi feito para isso é um GIF, mas que você pode utilizar para abrir a mente do aluno. O entendimento, né? E aí aquela noção de equilíbrio que, estequiometricamente, do ponto de vista de massa, haveria uma simetria. Eu tenho quantidades fixas e iguais o tempo todo. Então você deve desfazer esse conceito de entendimento de equilíbrio químico, de reação química quando ela é revertível, ok? Então temos de um lado os reagentes, do outro lado os produtos. Eu fiz uma adaptação desse GIF, copiei e colei para mostrar para o aluno que esse seria o conceito errado, a imaginação errada sobre o contexto de equilíbrio. E aqui a gente fez o contrário, né? Olha só, reagentes em maior quantidade do que produtos. E aqui, invertendo a seta, né, do equilíbrio. Produtos sendo convertidos em reagentes. Eu acredito que esse GIF ficou bem interessante para você entender o fenômeno da reação química do ponto de vista da cinética, do ponto de vista do equilíbrio dinâmico, em que a quantidade de reagentes e de produtos oscilam, mas se mantém naquela mesma proporção se os fatores forem conservados. E na aula anterior, que nós começamos com vocês na semana passada, e da própria professora Simone, que está abordando, né, a terceira série de ensino médio no Centro de Mídias, ela usou a questão do comprimido efervescente, porque é simples, é fácil de fazer, não é perigoso, não tem uma questão de toxicidade aí que leve risco aos alunos, ok? Você pode pesar, você pode quebrar, você pode ouvir o som da efervescência, você pode ver as bolhas e você pode ver a dissolução do material. E as habilidades trabalhadas são essas, né? Reconhecer, na primeira aula foi essa de cima. Reconhecer e explicar como funcionam as variáveis, ok? Reconhecer e explicar como funcionam as variáveis. Que variáveis? Estado de agregação, temperatura, pressão, concentração e catalisador, que podem modificar a velocidade, a rapidez de uma transformação química, certo? Variáveis estas que podem interferir na rapidez destas transformações. Já na aula dessa semana, essa foi a habilidade principal que ela trabalhou, né? Reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo um estado de equilíbrio dinâmico, equilíbrio químico,
em que reagentes e produtos coexistem. Então, a semana passada são os fatores que influenciam a rapidez. Semana, o conceito de equilíbrio dinâmico. E a gente vem trazer aqui o ingrediente de trabalhar por habilidades e competências. Estou saindo de uma abordagem aqui de conteúdo e de habilidade da terceira série de ensino médio em Química e estou nesse momento evocando um recorte da corresponsabilidade de todos os professores em trabalhar as habilidades fundamentais que estão em defasagem. E aí nós trazemos aqui como indicador de resultados a média Saresp da nossa diretoria, que é a soma, é a média de todas as escolas, tanto do município de Embu das Artes quanto de Taboão, 9º ano. É a habilidade H02 e identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Quais os diferentes significados que a fração, e até indo além, que os números racionais decimais se expressam dentro do conhecimento da química e da física e de outras áreas, né? Mas o recorte é mais fácil, no caso, para mim, que sou especialista em química, fica um recorte mais fácil de levar isso para o mundo da física, para o mundo da própria matemática e para o mundo da química e das ciências físicas e biológicas também. Então, na análise do resultado, 28,13%, né, apresenta um grau de domínio baixo. Do universo dos alunos do 9º ano de todos os 2 municípios que estão na nossa rede estadual, apenas 28% aproximadamente conseguiram acertar, conseguiram resolver, né, desafios que cobravam esta habilidade, ok? Então isso é importante, o que significa dizer que aproximadamente 72% foram para a primeira série, se foram aprovados e continuaram no sistema estadual da nossa rede de Taboão. Se eles foram aprovados e continuaram, eles estão na primeira série, né? E com 70% desses alunos, dá aproximadamente 4.500 alunos, estão dispersos nas nossas escolas e eles têm dificuldade de articular essa habilidade dentro da química, dentro da física e dentro da própria matemática. Essa é uma justificativa para que o professor das outras disciplinas, quando possível, abordem, façam resgate de atenção para essas habilidades e para esses conteúdos que estão de uma forma interdisciplinar dentro da química, por exemplo, e da física. Outra justificativa, que é uma sugestão da própria Secretaria da Educação, né, nesse momento de pandemia, no documento orientador, ela traz aqui para nós, do 9º ano, essas habilidades que têm uma convergência, né? Na anterior, nós estávamos na temática de números, ok? Nesta aqui, que é sugerida pela SEDUC, nós estamos dentro da álgebra. E olha só, resolver situações, problemas que envolvam a razão entre duas grandezas. Grandeza é o que mais nós trabalhamos em química e física, né? De espécies diferentes também, como velocidade média de uma reação química, densidade demográfica, geografia, matemática, etc. A outra, resolver e elaborar situações-problema que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação. A velocidade média de uma reação química é uma taxa de variação, certo? Alguns autores denominam assim. Em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Então, este outras áreas, né, nos traz aí uma justificativa bem ponderada, né, para a nossa adesão a essa espécie de abordagem integrada, evocando a interdisciplinaridade. E aí, quando você vai para a coluna dos conteúdos ali, razão entre grandezas e espécies diferentes. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então, nós podemos trabalhar e trabalhamos, isso é necessário na química e na física também. Além disto, a média Saresp, certo, de 2019, na terceira série de ensino médio, essa mesma habilidade, ela aparece outra vez. Só que ela aparece ali em outro recorte, né? Ela aparece nesse recorte aqui de média, ok? Nós temos aqui o grau de domínio médio. Então vamos voltar aqui para vocês entenderem. Eu apresentei a mesma habilidade trazendo do 9º ano, de acordo com o Saresp, que ela tem 70% aproximadamente dos alunos com dificuldade de trabalhar essa habilidade. Ela se manifesta na terceira série do ensino médio no grau de domínio médio também, resultado do Saresp, ou seja, é um processo contínuo, é um gap que nós podemos aí juntos tentar resolver, ok? E o pior de tudo, ou seja, o que mais
torna relevante nós abordarmos essa habilidade em ATPC integrado, que ela é uma habilidade fundamental, né? Conjunto de habilidades que conferem as condições necessárias para a construção dos conceitos nas diferentes áreas do conhecimento. E vale a pena repetir, ela é uma habilidade fundamental, transversal à química, transversal à física, transversal a outras áreas e disciplinas, e nós fazemos questão, eu propriamente, né, faço questão de repetir, conjunto de habilidades que conferem as condições necessárias para a construção dos conceitos nas diferentes áreas do conhecimento. Por isso que é importante o professor ser corresponsável, pedir ajuda para o pessoal de matemática, pedir ajuda para os coordenadores pedagógicos para fazer um recorte matemático dentro da sua aula de química, dentro da sua aula de física. Ok? E aqui eu trago para vocês o raio-x, né? Ó. O raio-x dessa mesma habilidade lá do 9º ano, em que 70% dos alunos tem muita dificuldade, sai com nível baixo, com grau de domínio baixo. Na terceira série do ensino médio, 49,67% de grau de domínio médio. Nós podemos olhar aqui, ó, nesse laranja. Então, temos aqui a terceira série do ensino médio, o mapa, o quadro de habilidades do SARESP de matemática, que representa a média de todas as escolas da nossa rede Taboão. Então, nós temos duas no grau de domínio médio. E entre essas duas, tem essa que nós pescamos, nós buscamos, nós analisamos lá na avaliação do SARESP para o 9º ano. Então, está justificado a importância dessa abordagem que nós começamos no ATPC anterior e vamos continuar neste ATPC aqui. Essa é a nossa justificativa. Voltando para as habilidades, né, ó, reconhecer e explicar como funcionam as variáveis, estado de agregação, temperatura, pressão, concentração e catalisador, que podem modificar a velocidade de uma reação. Integrado a isso, identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. No nosso caso, significados das equações químicas, significado das unidades de medidas representadas por números. Então, integração, interdisciplinaridade. Estou falando de integração entre as habilidades de diferentes disciplinas e interdisciplinaridade, quando a gente busca aí integrar os conteúdos, tanto da química quanto da matemática. Poderia ser da física e da matemática. Né? Para o pessoal que cobrou aí a abordagem de física, nós estamos deixando para a próxima semana ou a outra, tudo bem? Não estamos dando conta das demandas, né? Então a gente está priorizando tudo aquilo que trabalha habilidades em defasagem no contexto da ADE, no contexto das sugestões da Secretaria da Educação e no contexto dos resultados do SARESP, enquanto não temos os resultados da AP. E trazendo uma conexão com a aula anterior, a professora do Centro de Mídias, quando ela abordou a questão da velocidade média das reações químicas, ela cometeu um erro de cálculo, certo? Eu utilizei a tela dela e nem analisei, mas aí eu estou me redimindo aqui e redimindo-a também, né? Ela fez um cálculo errado aqui, ok? Então, como que esse cálculo deveria ser feito? Olha só, usando a questão da álgebra, no contexto da alfabetização científica, no contexto da física, no contexto da química, né? VM igual a M sobre T. O aluno pode não entender essa barra em forma oblíqua. Eu já tive alunos que demonstraram, que revelaram em sala de aula que não entendia que isso era uma divisão. A mesma coisa do que isso, né? Então ele entendia nesse formato, mas não entendia daquele formato. É importante você fazer essa abordagem simples na sua aula, porque você pode ter um aluno que não se manifesta, mas ele não entende. Certo? E aqui a aplicação, 1,8 gramas dividido por 84 segundos, 0,02 gramas por segundo, aproximadamente. Então, uma correção da aula anterior. Toda essa diagramação, toda essa expressão gráfica que eu estou usando aqui, eu estou usando a linguagem matemática pura, evocando a habilidade H02 e aquelas outras habilidades do 9º ano que estão no currículo paulista. Então, nós estamos demonstrando para vocês aqui essa habilidade, a utilização dessa habilidade no 9º ano, tanto na diretriz do currículo paulista, quanto na diretriz do currículo anterior, que mudou o ano passado. Esses resultados extrapolados aí na avaliação do SARESP e na terceira série do ensino médio, ok? A necessidade de abordar essa questão de números racionais. Né, ó, velocidade média 2,1, tudo bem. Potência de 10 também está sendo trabalhada aqui. A grandeza física, unidade de medida. Então, números racionais,
fração, números decimais, grandezas, unidades de medida e notação científica. E aí, professor, você que está assistindo esse momento de interação com a gente, você é profissional da química, da física, da biologia e da própria matemática. O professor de matemática pode pegar um problema que o professor de química e de física está trabalhando e levar para a disciplina dele. O professor de química, de física e de biologia, ele pode dar uma mergulhada, pedir uma explicação, fazer uma pesquisa com o coordenador, com um especialista de matemática e lembrar desses conceitos, né? O que é fração, o que é número racional, o que é número decimal, que é utilizado em grandeza, que é utilizado em unidades de medida e que a notação científica carrega tudo isso, ok? Então, esse é o diamante de trabalhar competências e habilidades integrada numa mesma disciplina, derivadas de disciplinas diferentes. Então, esse é um diamante desse momento de interação. É uma coisa simples, mas nós, no nosso vício de especialista, podemos esquecer de fazer essa abordagem. Certo? Um referencial, por exemplo, eu coloquei esse caderno do primeiro bimestre da terceira série do ensino médio, por quê? Tem um professor que na sua interação no formulário Google da semana passada, ele fez uma leve crítica falando que nós estávamos abordando o conteúdo da segunda série na terceira série do ensino médio. Nós estamos seguindo o currículo. Está bem atualizado, não estamos errando em nada com relação à diretriz curricular, ok? Então nós estamos dando uma resposta para você, professor, e para todos os professores que têm essa dúvida, porque nós estamos aqui para isso, né? Para aprendermos com vocês e para vocês aprenderem com a gente. No currículo antigo, tradicional, cinética, química, até hoje, por exemplo, nas escolas particulares, sistema etapa, objetivo, universitário, COC, eles trabalham na segunda série do ensino médio. A antiga, na verdade, no contexto do ensino médio, físico-química, ela é toda trabalhada na segunda série do ensino médio, ok? Mas agora, nas diretrizes curriculares, para nós, desde o ano passado, ela está na terceira série do ensino médio. Então, olha só, aqui é uma demonstração, página 61 desse material aí do professor e do aluno, na verdade é o recorte do professor, certo? Quadro de habilidades na página 64. Então está na terceira série, sim, ok? É uma resposta para você aí se atentar na questão da diretriz curricular, certo? E aqui está ela, né? Reconhecer e explicar como funcionam as variáveis, estado de agregação, temperatura, pressão, concentração e catalisador, que podem modificar a velocidade, rapidez de uma transformação química. Então estamos aí atendendo a uma solicitação de um professor, mostrando que nós abordamos a semana passada, realmente para a terceira série do ensino médio, porque está na terceira série do ensino médio. Aqui é o capa preta, né? Ainda estamos no contexto da terceira série do ensino médio, e a demonstração do que ele cobra ali no primeiro bimestre, né? Fizemos um recorte aqui. Então olha só, variáveis que podem interferir na rapidez das transformações. Então esse aqui é uma interface do capa preta que a gente copiou-colou para atender as dúvidas. Ainda, capa preta, terceira série de ensino médio, as habilidades. Na tela anterior foram os conteúdos, certo? Então olha só, reconhecer e explicar como funcionam as variáveis, né? Então as habilidades têm uma narrativa diferente, né, dos conteúdos. É importante você observar. Vou voltar aqui para vocês verem. Conteúdo. Variáveis que podem interferir na rapidez das transformações químicas. Concentração, temperatura, pressão, estado de agregação e catalisador. Ou seja, dentro da físico-química, cinética química. Antigamente, na segunda série, no contexto de currículo do Estado, na escola pública, mas agora na terceira série. E aqui é a habilidade que vai trabalhar isso. E aí, como sugestão de abordagem para vocês, de metodologia, né? Converter áudio do professor em podcast em texto e postar nos canais solicitados. Então, é uma solicitação que eu estou fazendo aqui, compartilhando com vocês para o aluno. Você, professor, pode pegar alguns trechos de textos de didático do próprio currículo, dos materiais de apoio, da internet e de outras fontes. Por exemplo, eu trouxe um aqui do GPEC para vocês hoje. Você converte aquela frase em áudio e pede para o aluno transcrever, mas é lógico, exigindo dele
a utilização da linguagem científica, a utilização da linguagem química, a utilização da linguagem específica da matemática, da linguagem específica da biologia, da linguagem específica da física e assim por diante, certo? Converter o texto em áudio. Também eles gostam de editar vídeo. Eu sei que não é a maioria que vai conseguir isso, mas você pode aproveitar aqueles que têm a ferramenta. Editar um vídeo é um objeto de aprendizagem, é um objeto de ensino também, para você utilizar nesse momento de pandemia, não somente, mas como sugestão. Editar a apresentação como um produto que você vai avaliar, que você pode receber por e-mail, que você pode receber pelo Google Classroom e por diante, certo? Utilizar o site livrosdigitais.org.br para editar um livro. Eu faço isso, comecei isso em 2012 lá no The Noel. Comecei um projeto, quando eu fui para o mestrado, aí eu parei com o projeto, mas ele está lá latente. Se você entrar na plataforma livrosdigitais.org.br, você procura lá Eu e Meus Elementos. Você vai conhecer o projeto e eu vou apresentar isso para meus alunos novamente neste momento de pandemia. Inclusive fica a sugestão para eles editarem as atividades nesse livro digital que supostamente eles estariam editando. Ok? Então, deem uma pesquisada nessa plataforma e depois a gente pode, na próxima aula, apresentar o que eu comecei a fazer ali. Ainda não surtiu efeito, mas é interessante. Ok? E aí, qual é a sugestão que eu venho trazer para você transformar em podcast? Por exemplo, descrição do processo de Haber-Bosch, uma das reações químicas mais importantes na história da ciência, para beneficiar a humanidade, ok? Então, olha só. Faz de conta, obviamente, que isso está em áudio. Você fez um áudio para o aluno. A mistura gasosa, formada por hidrogênio e nitrogênio na proporção molar de 3:1, forma o gás amônia e libera 92 kJ de energia. Transcreva a frase e represente a equação. Pronto. Uma coisa bem simples. Eu gravo até um WhatsApp, peço para eles passarem isso em texto e mostrar a equação. É interessante, você pode fazer o contrário. Você manda texto e pede para eles converterem em podcast. E eles enviam o arquivo para você. Então, olha só, eu peguei só um fragmento. Eu estou com um livro aqui. Foi um presente, não sei se vocês conseguem ver aí. Um presente do professor Alexandre, né, que ele tem a sede ali na escola The Noel, professor de Química, irmão da área da disciplina. E ele frequenta bastante o GPEC. Né, eu não frequento tanto quanto ele. Então, ele me deu isso aqui de presente. Eu já tinha a versão antiga, mas essa versão é mais atualizada, muito bem mais ilustrada. E na página 153 que eu estou citando aí para vocês, ele traz uma relação da descrição do processo de Haber-Bosch, certo? Você pode usar esse tipo de texto para explorar aí o aprendizado dos seus alunos e até fazer uma avaliação. Então fica a dica de vocês usarem aí esse podcast, o seu áudio, para o aluno converter em texto. Isso pode vir da sua própria mente, nem precisa ser você utilizar uma referência bibliográfica, ok? Você pode criar. Então, olha só, o áudio do professor, o estudante transcreve textos, equações, matemática, e aí você trabalha os multiletramentos. Ele está vendo, convertendo em áudio. Ele está vendo, convertendo em escrita, em texto. Ele está ouvindo, convertendo em escrita. Explorar todos os canais possíveis para que esse aluno desenvolva, né, o seu aprendizado e que junto sejamos aí responsáveis pelo sucesso dele, certo? Então, da minha parte, gente, é até aqui e eu passo a palavra agora para a professora Karina. Estou cometendo um erro aqui. Agradeço esse momento de todos, né? Não sei se eu pedi licença para entrar no cyberespaço aí da sua mente, de onde quer que você esteja, de uma certa forma tentar influenciar a sua comunidade de aprendizagem, agora em nome de toda a equipe. Muito obrigada, professor Roberto, pelas suas palavras. Muito obrigada, professora Vilma. Então, aqui está o link para avaliação da TPC de hoje. A sua opinião é muito importante para nós. Então, por favor, acessem e avaliem, ok? Desde já agradecemos toda a atenção. Muito, muito obrigado por estarem nesse momento conosco. Até a próxima!